tarde. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2017. Está começando o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. O ano está chegando ao fim, hein? Dia 15 de dezembro já. Bom, hora da gente fazer um balanço e de olhar para frente, olhar para 2018. E para isso, quem vem fazer esse balanço, mostrar tudo o que aconteceu esse ano, que foi um ano bastante intenso no mercado imobiliário, Rio, São Paulo, galpões, escritórios. Mais uma vez, Marcelo da Costa Santos, da Engie Bank, vem trazer para a gente todo o cenário, todo o panorama do que se passou em 2017 e falar das boas projeções, assim esperamos, para 2018. Já já. Hoje eu não preparei uma abertura muito extensa, não. O que eu quero mesmo é aproveitar a participação do Marcelo. E como a gente está fazendo o último programa do ano, porque semana que vem já é Natal, depois já é Ano Novo, tem bastante coisa já programada para 2018, mas agora é hora de descansar um pouco, né? Eu queria só fazer um balanço aqui, ó, dá uma olhada na sua tela, o que foi esse ano de 2017. Foram 45 programas, incluindo esse que você está assistindo agora, 36 convidados e 30 horas em média de conteúdo que a gente conseguiu trazer aqui para você, graças à participação de todos esses 36 convidados, gente que doou seu tempo, que se empenhou para trazer um conteúdo incrível, de um valor inestimável, para todo o mercado, para o investidor, para o administrador, para quem não investe em fundo imobiliário pretende investir, para quem investe no mercado imobiliário. Foi um ano realmente muito bom para esse programa que ganhou muito em audiência, ganhou muito em participação. Muito obrigado, eu fico bastante feliz com poder dar esses dados todos aqui. Quero aproveitar para te convidar a conhecer o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação. São quase 9 horas de conteúdo para você que já investe e investir melhor, para você que ainda não investe aprender. Você vai sair desde o começo até um nível intermediário. Pode fazer tranquilo que você vai investir com segurança, sabendo o que está fazendo. E também quero te convidar para bater um papo comigo lá na minha página do Facebook. É a página do professor Arthur Vieira de Moraes. Encontre lá facebook.com/Arthur V. Moraes. Era isso. O que eu quero mesmo hoje é bater um papo aqui com o Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E você sabe que a gente tem essa missão de trazer informação e informação que vira conhecimento, como o Leandro mencionou no programa da semana passada. Acho que isso é fundamental, a gente sempre reenfatizar o nosso papel como agente de mercado de trazer conhecimento via a informação que a gente disponibiliza para todos os participantes. E os investidores de fundo, na nossa opinião, né, você compartilha isso comigo, precisam ter informação e precisam ter conhecimento. Isto é, como é que eu faço, que tipo de fundo que eu compro, como investir, o seu curso fala sobre isso, mas é importante complementar com informações a cada mês, a cada semana no seu programa. A gente quer conscientizar todo mundo, todos os players do mercado. E para isso, ouvir vocês é importantíssimo. Né? A primeira vez que você veio aqui foi há um ano. Exatamente. Depois 6 meses, esse acompanhamento, e quando começou o programa, e você veio logo no começo, lá há um ano atrás, o cenário era totalmente diferente. A gente estava no meio de uma crise, os próprios fundos imobiliários não estavam na alta que estão hoje, o mercado imobiliário estava bem pior. Os juros estavam muito altos. Mas você sempre veio com uma visão otimista. Eu sou otimista por natureza, o que é um defeito e às vezes é uma vantagem. Porque sendo otimista é mais fácil levar a vida. Né? Se você é um cara pessimista, a vida é muito mais difícil. Mas mesmo sendo otimista, eu tomo cuidado em ser um agente que traz a mensagem de realidade do mercado. Isso é uma coisa que a gente, como o Leandro falou também no programa sobre pesquisa, é fundamental que a gente transmita para o mercado o que acontece de fato, e não o que o mercado quer ouvir, ou o que os proprietários querem ouvir, ou o que os investidores de fundo querem ouvir, ou o que os inquilinos querem ouvir. Eu sou um mensageiro, e a gente não pode nunca matar um mensageiro, a gente tem que ouvir a mensagem. Então isso é fundamental. E aí, pegando o seu gancho, você falou quando eu vim que estava um cenário muito ruim, realmente estava um cenário muito ruim, a gente estava reportando esse cenário naquele momento, já vislumbrando uma pequena melhora para 2017. De fato, houve essa melhora, eu vou entrar em detalhes tanto de escritórios quanto industrial, e no final fazer um breve apanhado sobre a crise que a gente está olhando para o ano que vem, como é que a eleição vai impactar o mercado, especialmente o mercado de escritórios de São Paulo, que a gente tem uma série mais longa de acompanhamento histórico. E para recapitular em grandes números, se você puder botar na tela, por favor, o primeiro slide que nós temos aqui, se a gente olha o preço pedido para São Paulo em dezembro de 2016, há praticamente um ano, ela estava em R$ 104, agora ele está em R$ 99, teve uma queda de 5% mais ou menos. Então, do ponto de vista estatístico, a gente tem uma
praticamente estabilidade, né? Não é 5%, não é grande diferença. Lembrando que isso é preço pedido. A vacância que era 22%, 22,4%, agora está em 19%. Lembrando que durante esse período a gente teve uma entrega de quase 100 mil metros quadrados, que foi 1/4 do que estava previsto. Então a gente tinha uma previsão de entrega de quase 400 mil metros quadrados, foram entregues 96 mil metros quadrados no período. Pode ser que tenha alguma entrega semana que vem do Natal? Pode, mas é pouco provável. É muito provável, desculpe, que as entregas que não aconteceram até agora acabem escorregando para 2018. Os construtores estão segurando? Então, eles têm alguns prédios em São Paulo que estão prontos, alguns estão prontos há mais de ano. Aqui na Vila Olímpia tem um caso clássico, e agora está alugado, e ele vai entrar no mercado, quando saiu a BITS, já 100% tomado, porque foi alugado para uma empresa financeira, que vai, eu não quero citar nomes aqui, porque eu não sei o quanto a gente pode falar essas coisas, mas o mercado está sabendo disso. É um caso típico do proprietário que segurou o prédio até ele estar alugado por duas razões. Ele não tem um controle melhor do fluxo financeiro, porque ele não paga IPTU, né? Ainda não está incorporado o prédio, não tem uma BITS. E também ele tem uma margem melhor de negociação, que foi inteligente, porque ele alugou para um mono-usuário e pode mexer no prédio nos minutos finais de acordo com a necessidade do próprio usuário. Mas a gente teve, voltando um pouquinho mais para trás, só para a gente contextualizar, de dezembro de 12 a dezembro de 17, que são 5 anos, né, a gente está falando, 6 anos, são 5 anos na verdade, está falando de 32% de queda de preço pedido na cidade de São Paulo. É uma queda brutal. Sim. Pico do mercado, crise brutal. Pico do mercado para o final do mercado. Então, se vocês olham para o gráfico, se vocês olharem para o gráfico que está na tela... Vamos lá, o mesmo? É o mesmo, por favor. A gente vê, como eu falei, sai de 104 para 99, mas a gente olha para a linha 144,35 é quando a gente estava em 2012. Então, sim, essa diferença é muito grande. E eu quero ir para o próximo gancho, que o gráfico da direita, que é fundamental, o classe A teve uma absorção recorde, esse ano de 17, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas à custa do classe B. O classe B é um prédio mais antigo, classe B e o B+. O B+, a gente chama de B+, como o Leandro explicou na semana passada, é o prédio que é quase um A, mas ele não se compara com um B. Então a gente criou uma classe, ouvindo a voz do mercado, dos nossos clientes, dos agentes de mercado, criou essa classificação um pouco mais segmentada. E o preço, e o B está sofrendo muito mais do que o B+. O movimento de flight to quality que você mesmo já tinha falado. Exatamente, eu tinha falado outras vezes, esse movimento se acentuou, e então você olha que foi o inverso. No final do ano passado, a vacância era 19 e 22. Hoje é 19 no A e 22 no B. Você teve uma inversão de valores. Então, isso é fundamental. A gente, olhando para o próximo, se você puder passar para o próximo slide, por favor, Arthur. Quando a gente olha para a absorção líquida e bruta, e sem entrar em muitos detalhes, mas a absorção líquida é o que mede a demanda, é o que o mercado está absorvendo depois de descontar as devoluções todas. A gente vai ter um recorde esse ano. É impressionante. Ótima notícia. No terceiro ano da maior crise brasileira, nunca antes, parafraseando o nosso antigo presidente, nunca antes na história desse país nós tivemos uma crise tão pesada, sim, e no mercado imobiliário especialmente, mesmo assim a gente teve uma absorção recorde no classe A, a custa de preço. Isso é fundamental que seja dito. Existe uma falta de relação hoje entre o preço pedido e a necessidade de investimento. Se você for fazer a conta na ponta do lápis, ninguém compra terreno, ninguém constrói prédio. Então, houve um ajuste real de queda de preço para baixo, sim, e que patrocinou, entre aspas, vamos dizer assim, a fuga para um prédio de mais qualidade. E esse inquilino, em princípio, tende a ficar nesse novo escritório, que um aprendizado da crise anterior de 2002 é que os proprietários estão sendo mais criteriosos com o risco de crédito que eles tomam dos inquilinos. Houve uma queda muito forte de preço e, obviamente, que isso faz com que a conta de fechamento de investimento não feche, né? Os mercados se ajustam por preço, para baixo ou para cima. Né? E houve essa fuga em qualidade, só para recapitular o que a gente acabou de dizer, nessa fuga para o classe B. Do classe B para o classe A. Para o classe A, exatamente. Isso criou esse recorde de absorção. Então, quando a gente olha o que aconteceu para o mercado de escritórios, e essa toada já veio desde o começo do ano, ao contrário da industrial, que eu vou falar daqui a pouco, que teve uma queda no primeiro semestre, no primeiro trimestre, uma pequeníssima recuperação no segundo, o que fez com que o primeiro semestre fosse ruim, e no terceiro que teve a recuperação, escritório no classe A, ao longo do ano, foi sempre melhor, melhor, melhor. Sim. O que corroborou a nossa tese de 2016, que o fundo do poço tinha chegado. Sim. De novo, custa de preço.
Então a gente tem uma fuga para os prédios de alta qualidade em cima de preço e que vai ser corrigido eventualmente, mas como eu disse, quem está se mudando são inquilinos com qualidade e com capacidade de fazer pagamento. Por fim... Tudo mais sustentável, né? Exatamente. Por fim, a gente tem uma história escondida nesses números que a gente botou na tela para vocês agora, que é a que a gente chama das duas zonas da cidade de São Paulo. Sim. Então a gente tem a zona centralizada e a zona descentralizada. O que nós temos, o que a gente chama de zona descentralizada é o que está depois da Avenida dos Bandeirantes, recapitulando o que o Leandro falou semana passada. Então, a zona sul é a fronteira da cidade, a zona sul, depois da Avenida dos Bandeirantes, é o crescimento. Tem muito mais oferta, a vacância é muito maior. Se olhar, são grandes números. A região centralizada hoje, no total, tem uma vacância de 15%. Lembra, a cidade está com 19%. 15% lá. Qual é a diferença? Na zona descentralizada, que é a Zona Sul, a gente está com quase 30%, 27% para ser preciso. Para dar essa então média é praticamente 19. O dobro, exatamente. Quando você pondera, porque na zona centralizada tem quase 3 milhões e tem um pouco mais de 2 milhões na zona descentralizada. Então, a fronteira está sofrendo mais. Certo. São Paulo não tem uma rede de transporte adequada, existe falta de serviço, tem um prédio espetacular da Zona Sul, que são realmente de altíssimo nível, não deve nada para nenhum prédio nos Estados Unidos ou na Europa, só que infelizmente ainda não tem trem, não tem metrô, as obras viárias ainda estão sendo feitas naquela região, não estão 100% prontas. A prefeitura falou do eixo de Ubatuba, que vai ainda aumentar a expansão para a direção à Zona Sul, mas é um projeto, não está implementado. Então, o potencial de mercado existe, só que a gente ainda não está com ele plenamente realizado. E já a zona central, e posso incluir nisso o Faria Lima e tal, Sim, isso já saiu na frente em exatamente. um passo muito maior. O que acontece? Qual é a nossa preocupação? A gente tem falado isso muito para os nossos clientes e nos nossos materiais de pesquisa. O excesso de vacância, o excesso de oferta que teve na Zona Sul, ele acaba sendo uma âncora negativa de preço para São Paulo. Então, eu não consigo chegar aqui na Faria Lima, aqui do lado, e falar, vou cobrar R$250 aqui do outro lado do JK, que é o que vale, de fato, o aluguel. O Mi Silvio aqui do lado, o aluguel justo, vamos dizer assim, seriam R$250, dado o custo de obra, de CEPAC, de construção, etc. Só que, se eu cobrar 250, o cliente vai falar, veja bem, eu posso ir lá para a Zona Sul pagar 80, pagar 70. Dependendo do prédio de boa qualidade, eu posso pagar até menos do que isso. Então, eu tenho uma âncora negativa. É óbvio que o mercado vai testando o limite, né? Eu subo um pouquinho, eu já ancorei o prédio, eu posso cobrar um pouco mais caro, mas, infelizmente, essa âncora negativa vai continuar até a vacância na Zona Sul, na zona descentralizada, diminuir um pouco. Rapidamente, eu queria para um slide de ciclo, que é, vamos pular, você vai disponibilizar isso para as pessoas, eu falo um pouco do Classe B nos slides. Então eu vou te dizer, eu estava assistindo um pouquinho da sua última participação aqui e você foi enfático em relação ao ciclo. As pessoas têm que prestar atenção ao ciclo. Então, esse é um slide que a gente gosta muito de mostrar nas apresentações. Isso eu chamo de nossa missão evangelizadora. Eu quero evangelizar o mercado. Eu sou um crente no ciclo de mercado. Eu acho que se o mercado inteiro acompanhasse esse tipo de informação, nós teríamos crises mais curtas ou menos profundas, né? Seria uma crise. Crises são fundamentais e tem que acontecer para ajustar e para limpar o mercado. Isso faz parte do capitalismo e não tem alternativa. É assim que é. Qualquer pessoa que diga o contrário está mentindo, obviamente. Então, o que eu vejo é, nós estamos de fato no fundo do poço. Quando você olha para o gráfico, a gente está no momento em o pessoal mais sofisticado, mais institucionalizado e os fundos com gestão ativa, como bem lembrou o Leandro da semana passada, são pessoas institucionalmente sofisticadas, já estão reagindo. E aí você começa a ver o destravamento de transações, grandes compras de prédios, grandes empresas começando a se mudar, a economia começa a destravar, do mercado imobiliário começa a girar, a roda começa a girar de novo e a gente começa a ver mais transações e mais movimentação, o que indica de fato que o fundo do poço está ficando para trás, não é nem que chegou, já está ficando para trás o fundo do poço. Para os proprietários menos sofisticados, eles ainda estão começando a agir, então a gente está no ponto de ação, como está no gráfico, mas a gente ainda não está no ponto de recuperação plena. Porque a gente menos sofisticado, é mais fragmentado, você tem prédios aqui na Faria Lima que são bons e tem 15, 20 proprietários. Então, é difícil você fazer retrofit, você melhorar o prédio, você ter uma política inteligente de locação, de narrativa de locação. No Brasil, a gente costuma... eu falo a gente, me incluo nesse nós, nesse agente. Nós somos os corretores,
os agentes de mercado são apresentadores de negócio. O que nós tentamos fazer como empresa, a Engibank tenta fazer como empresa no mercado, é trazer inteligência na transação e mudar a narrativa de venda. Porque se eu pegar e falar, Arthur, está aqui um prédio, vai lá e alugue. É o proprietário, está aqui o Arthur, que valor que eu adiciono? Zero. E quando você tem um prédio de um monoproprietário ou de poucos proprietários, você consegue calibrar a narrativa e vender o prédio de forma inteligente, trazendo valor para a transação. Então, é fácil alugar um prédio na Faria Lima por R$50, vai ter fila para alugar. O difícil é alugar um prédio na Faria Lima por R$250. Como é que eu vou vender esse diferencial para o meu inquilino? Eu sei que hoje é difícil, mas a gente vai conseguir fazer isso daqui a pouco. Então, num prédio multiproprietário, é impossível fazer isso, porque cada um tem uma opção. Um é a mesada dele, o outro não tem preocupação com dinheiro, o outro está quebrado, o outro é um espólio. É uma confusão, eu não consigo fazer a gestão inteligente disso. E é um mercado que é mais classe B ou B+, até alguns prédios classe A são assim, e sofre mais e demora mais para se recuperar, por isso que ele está um pouquinho atrás do ciclo. Eu queria falar sobre o futuro, que é o próximo slide. E, na verdade, eu queria começar falando de um ditado dinamarquês. Isso é São Paulo, né? Eu vou falar brevemente sobre o Rio depois disso. Um ditado dinamarquês que fala o seguinte: é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Então falando, com esse disclaimer, né? Com essa vamos fazer uma difícil previsão. Exatamente, fazer uma difícil previsão. De novo, dando um desconto para eu ser otimista, para nós acreditarmos num mercado melhor. O classe A, ano que vem, a gente vai ver uma pequena piora. De novo, isso é médio da cidade, A e B. Desculpa, zona centralizada e descentralizada. A gente está abrindo no gráfico por A e por B. Vai ter uma piora com as entregas que não aconteceram esse ano, vão acontecer ano que vem. Então, tem uma pequena piora de 19% para 22%. Quer dizer, vai voltar para o que era no final do ano passado. Mas a gente vê ao longo do ano a demanda aumentando e a vacância, obviamente, caindo. Preços vão estar basicamente estáveis. A gente não vê grandes flutuações de preço. Como eu disse, a âncora negativa da região descentralizada, na média, vai deixar o preço um pouco mais baixo na média da cidade. Já o classe B, a gente vê um cenário pior. Classe B e B+, com ênfase no classe B. O B+, tende a ficar mais próximo do A. A gente vê aumentar de 22% para 27% a vacância, com algumas poucas entregas na cidade, que são prédios ou nicho, ou lajes menores, que são prédios classe B+, ou classe B. Então tem pouca entrega, mas tem uma piora desse cenário. Falando do Rio de Janeiro, que a gente não trouxe no slide, para a gente não ter uma conversa extremamente longa, o Rio de Janeiro é um mercado que está numa situação muito complicada hoje, por uma série de razões. Existe um excesso de oferta na região do Porto Maravilha, o Porto não se viabilizou como não tem local. Infraestrutura ainda para ninguém ali, né? E assim, eu faço meia-culpa aqui, acho que o mercado inteiro tem essa meia-culpa. Eu, na verdade, acreditava no pré-sal. E quando eu conversava com investidores em 2012, 2013, eu dizia o seguinte: você acredita no pré-sal? Se você acredita no pré-sal, o Porto vai dar certo. Não tinha dúvida, a correlação para mim era direta, era 1 para 1. Só que o pré-sal, por um erro de modelo, eu já falei isso no programa anterior, não foi para frente. Então, eu não vou me alongar muito nessa explicação. E hoje a gente tem um problema de preço de CEPAC no Porto, que ainda deixa mais difícil a implementação de projetos imobiliários, tanto residenciais como comerciais. Uma coisa estranha lá, né? O CEPAC tem um proprietário, não tem mercado de CEPAC. Então, se você pegar a Canary Wharf, como eu já disse aqui e disse outras vezes, a Canary Wharf quebrou antes de dar certo em Londres. Como é que você vai quebrar o FI-FGTS? Não tem como. A não ser que o Tesouro Nacional faça um cheque dizendo: povo brasileiro, erramos, né? Está feita a estrutura, vamos assumir aqui um prejuízo, baixar o preço do CEPAC e ajudar o centro do Rio a se desenvolver como um todo. Porque, embora seja Porto, é tudo centro. E se soma esse problema com a falta de perspectiva de recuperação do Estado, embora tenha havido melhoras pontuais na recuperação da dívida, da gestão do Estado, todos os ex-governadores estão presos no Rio de Janeiro. É caótica a situação política no Rio, é muito difícil, Estado, Prefeitura. Essa era a previsão bem difícil de ser feita, especialmente no passado, prever isso. Exatamente. Hoje, né? Mas a gente previa que o Rio ia ser difícil. Em dezembro do ano passado, a gente já tinha a visão do petróleo. Uma coisa é petróleo a 120, 130, ou até $80 o barril. Outra coisa é 50, 40. Sim. E isso não viabiliza o pré-sal na tecnologia atual e o que seria o grande motor do Rio de Janeiro. É um Estado que é baseado em funcionalismo público, que está sendo achatado pela crise do Estado, pela crise da União. Então, é uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Isto posto, quer dizer, esse é o pano de fundo, nós vemos, na verdade, uma história não tão ruim por baixo da primeira superfície.
Na superfície é um horror. Quando você olha para os números, são números ruins de vacância e tudo mais, mas você está tendo movimentação na classe B. E as curvas são invertidas no Rio. Você não tem flight to quality no Rio, você não tem a fuga que teve aqui em São Paulo. O carioca é mais conservador, ele é mais bairrista, ele não quer sair daquele prédio bom no centro, ou está disposto a pagar mais caro na Zona Sul, que custa 140, 150 reais o metro quadrado, para ir para um prédio de altíssima qualidade por 50, 70 reais no centro, ou no Porto. Então, existe uma resistência maior. E tem um medo também, né? Porque você está naquele ambiente de violência, de crime e de falta de perspectiva econômica, a tendência é você se retrair e não tomar grandes riscos em termos de novos compromissos, de novos aluguéis, investimentos em novos espaços de escritório. Então, o Rio é um pouco fora da curva. Eu acho que o ano que vem vai continuar em crise. Eu não vejo o Rio melhorando ano que vem, infelizmente. Eu sou um fã do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil. Deveria ser a nossa porta de entrada. Como brasileiro, eu acho que paulistano que fala mal do Rio está fazendo um desserviço a São Paulo e ao Brasil. A gente tem que defender o Rio de Janeiro. E a gente, infelizmente, não consegue ser positivo no Rio de Janeiro. A dificuldade disso que você está falando, além, né, do Rio de Janeiro, de tudo que você está falando, para o mercado de fundos imobiliários, é relevante lá. Sim. Tem muitos fundos com posição relevante no Rio de Janeiro. O que é importante ver, aí eu não quero entrar num detalhe de precificação de cota versus o ativo, mas o que as pessoas que estão assistindo esse programa e que gostam do mercado de carioca de fundos, né, tem que olhar é a precificação do fundo, porque tudo tem preço. Sim. Então, não é que o Rio vai desaparecer, você não vai fazer a Baía da Guanabara aumentar lá e afundar a cidade, não é isso. Como falava As coisas se ajustam no preço. Exatamente. Sempre. Então, se você está num preço, está comprando uma cota num preço decente, um preço correto, pode ser um bom investimento. O que é difícil é você saber se o preço é, de fato, adequado à perspectiva de vacância alta, preços achatados, demanda econômica fraca. Muito difícil de imaginar, olha, quanto tempo demora para diminuir a vacância no Rio de Janeiro. Muito difícil fazer esse tipo de É muito difícil. Eu acho que depende da eleição presidencial, depende do preço do petróleo. Eu vou dizer uma coisa até humor negro aqui. Se você tiver uma guerra entre Arábia Saudita e Irã, o preço do petróleo vai subir, vai ter uma crise mundial, mas para o Rio de Janeiro vai ser bom. Certo. Então são essas coisas. Tem gente que, quando está chorando, compra lenço. Tem gente que vai fabricar lenço, né? Então você tem sempre tem uma desgraça de um, felicidade dos outros. Uma compensação. Mas eu, mesmo assim, falando sério, obviamente que uma guerra vai ser uma coisa trágica para o mundo como um todo, mas eu não vejo, tirando essas situações muito fora da curva, uma perspectiva de curto prazo para o Rio. O Rio, ano que vem, ainda é um momento de recuperação do Estado, tem muita coisa política para ser feita. É um ano difícil de ajuste, você está com uma eleição presidencial. O Rio é relevante politicamente, mas não é Minas Gerais, não é Bahia, não é São Paulo, quer dizer, não tem uma quantidade de eleitores tão forte e alinhadas com a União, com a reeleição presidencial, que seja fundamental. Embora o Rodrigo Maia seja carioca e seja uma figura importante no Brasil hoje, tem uma resistência dos outros estados em ajudarem o Rio de Janeiro. Então eu não vejo uma solução fácil para o Rio. Vai ser uma solução dolorida e longa, mas vai voltar. Eu não tenho dúvida disso. A cidade se reinventa. Sim. Eu costumo falar a respeito de imóveis que um imóvel encontra a sua vocação. Sim. Tá certo? Sim. Então a cidade vai encontrar sua nova vocação, se não for a do petróleo. Se não voltar a ser o petróleo, vai ter outra vocação. Que seria o turismo, seria uma delas. Sim. E os imóveis também vão encontrar essa vocação. Há muitos anos, eu trabalhava no mercado financeiro, a gente apostava que o Rio de Janeiro ia ser a Boston de São Paulo. Então, você pensar em Manhattan, então os bancos de investimento. Certo. E Boston, Connecticut, estão os fundos, né? De Connecticut até Boston tem uma série de fundos, hedge funds, fundos de equity, etc., fundos de pensão. E aposta naquela época, como você tem a Previ, você tem a Petro, você tem a Real Grandeza, você tem algumas fundações grandes que ancoram mais os fundos lá da Zona Sul, seria um polo natural de inteligência de investimento e seria uma das vocações do Rio. Infelizmente, não decolou, teve uma série de problemas, né, que vão além do mercado financeiro e acabaram não permitindo que essa profecia se realizasse para o Rio de Janeiro. É uma pena. Falando do industrial, que é o nosso próximo tópico. Eu não sei se a gente tem aqui o slide. Temos. Temos, que depois tem que pular mais dois. Não, só mais um. Isso, esse daí, Arthur, por favor. Esse slide mostra o que eu estava falando para vocês. Do primeiro trimestre é muito ruim. Então, quando você olha
para o primeiro semestre de 17... E aqui a gente está falando de São Paulo, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil. São Paulo responde por um pouco mais de 60% do Brasil, então quando a gente fala de Brasil, a ancoragem que São Paulo tem no Brasil é muito forte, então é importante sempre levar isso em consideração. Mas a gente vê uma piora do final de 2017, tanto em disponibilidade, um pequeno aumento de estoque e o preço estável, basicamente. E quando você olha para o preço de 2012, a gente está no mesmo preço 5 anos depois. Nossa. Então, e os custos de construção aumentaram, mesmo com esse pequeno ajuste que a gente teve há pouco tempo, não foi suficiente para compensar a perda que a gente teve de valor real de aluguel. Então, o primeiro trimestre foi ruim, no segundo trimestre deu uma pequena melhorada e, se olhar o próximo slide, a gente vai ver que está aberto o primeiro semestre, né, e o segundo semestre. No terceiro trimestre começou a recuperação. E está se confirmando isso agora na nossa pesquisa até novembro. A gente ainda não fechou o mês de dezembro, obviamente, tem mais 15 dias. Na verdade, tem mais uma semana de trabalho, depois começa a feriado de Natal, parou tudo. A gente não fechou os números de dezembro ainda, mas não vão ser muito diferentes do que a gente está vendo até novembro. O desemprego está caindo, o consumo está aquecendo novamente e tudo que a gente compra precisa estar estocado em algum lugar. Por exemplo, semana passada eu tive no evento da Abralog, que é uma associação de logística, teve um jantar de confraternização na Fiesp e a gente ouviu mais uma vez histórias pontuais de melhoria. Então, empresas falando de melhoria de venda de passagem aérea, de venda de entregas, aumentando o número de entregas pequenas, que é um medidor interessante de demanda. Então, o setor de logística está em franca recuperação. Obviamente que não estou falando que vai voltar para R$30 o metro quadrado nos galpões mais próximos de São Paulo, não é isso? Faltou olhar o ciclo lá atrás, né? Muita gente construiu num momento que não tinha necessidade de construir. E continuou entregando, isso que é mais grave, né? O que me deixa chocado, porque nós temos uma presença de profissionais sofisticados, de vários players de mercado no setor logístico que são de alto nível e mesmo assim o pessoal continua entregando. Óbvio que tem aventureiros que entregaram coisas, por exemplo, em Sorocaba, que não tinha a menor noção, e aí quem é sério que estava em Sorocaba também sofre, porque ele não esperava que a pessoa fosse ser responsável e depois joga o preço lá embaixo e acaba matando o mercado na região. Mas é um ciclo, na teoria deveria ser mais curto, porque você consegue segurar as entregas. Então, se o mercado seguisse o ciclo como a gente sempre vende, né, o momento, começar a enxergar, opa, está virando a curva, vou parar de entregar, vou esperar a recuperação de preço para voltar a construir de novo. Você não demora 5, 6 anos, como esse prédio aqui atrás, que está em obras, né, que teve problemas com a aprovação da prefeitura, vai demorar mais 3, 4 anos para ficar de pé novamente. Se não atrasar, demora 2 anos e meio. Né? Então, um galpão não. Um galpão, 6 meses, 7 meses está de pé. Uma vez que você comprou a terra in natura, você aprovou, fez o tal do pudim, né, que é a base para você construir o galpão em cima, dependendo de fazer 7, 8 meses no galpão. Então você pode ter tudo pronto, com um custo de carregamento comparativamente ao setor de escritórios muito mais baixo e, consequentemente, poder sentar em cima. Você literalmente senta no pudim, né, fazendo uma piada, e senta, espera e quando está bom, você solta de novo a obra. E o pessoal não fez isso. O mercado como um todo. Fala, o pessoal são os agentes, a somatória dos agentes de mercado. Certo. E, consequentemente, o mercado sofreu e desnecessariamente, na nossa opinião. Por ser mais sofisticado, deveria ter sofrido menos. Isso mostra boas oportunidades de aquisição? Os fundos imobiliários estão aí batendo na porta do investidor, captando recursos. É momento de aproveitar e comprar isso? Eu acho, assim, de novo, é uma questão de precificação. A gente tem que olhar, hoje em dia, eu acho que uma das lições que a gente teve nos últimos 2 anos, primeiro, é importante olhar preço de reposição. Se você está comprando um ativo imobiliário via fundo imobiliário, é importantíssimo que o investidor entenda se aquela cota reflete de fato o preço de reposição do ativo, se está acima, se está abaixo. Se está abaixo e é um ativo bom, numa boa região, não há dúvida, tem que comprar aquela cota. Se está mais ou menos em linha e existe dúvida de região, uma região secundária ou terciária, às vezes até uma região mais distante, com um inquilino só, por exemplo, que é um ponto que o Leandro falou semana passada, o risco de um inquilino só ou de um BTS, que é uma coisa muito recorrente. Às vezes tem fundos que têm BTS, é uma coisa importante para o pessoal que está em casa assistindo isso levar em consideração. Um BTS, quando ele é feito, e tem muito menos BTS em prédio do que tem em galpão industrial. Quando você compra, vamos fazer um BTS, você congela. Vamos supor que eu tenha feito um BTS em Guarulhos. Só para deixar claro, para quem não sabe o que é um BTS, é um contrato de build to suit, certo? Um imóvel que foi construído sob medida. E aí, disso nasce um contrato atípico de locação. Exatamente. Que não tem a revisional
e que a multa é o total de tudo que falta. Né? No fundo, é um risco de crédito integral do usuário do galpão, que é o tomador, que é o locador do galpão. Certo. Esse contrato, geralmente, ele é travado no momento X de mercado. Então, se você agora está alugando, por exemplo, fazendo um BTS na região de Guarulhos e fizer uma negociação muito agressiva, você vai conseguir alugar por 17, 19 reais o metro quadrado. Quem fez há 3 anos, fez a 27, 28, talvez até mais caro, dependendo das especificações do galpão. Se ele fez a 27, 28 há 3 anos e você teve inflação de 5% ao ano, está subindo. Subiu um ano, subiu outro. Então, a descolagem com o mercado é brutal. Sim. Hoje você está com um aluguel de 35 e o mercado está a 19, 17. Então, se esse inquilino quebra, que é a única chance dele não pagar e quebrar, ele não pode romper o contrato. Né? Então, ele tem que ir à falência, ou eu entrar em RJ. Ele para de pagar, eu vou ter que alugar esse ativo ao mercado, não pelos 35 que está no contrato de BTS, mas pelo valor que está lá embaixo. E quem está olhando para contratos de BTS tem que ter dessas duas preocupações. Qual é o risco de crédito que eu estou comprando aqui? Esta empresa XYZ, ela tem um bom risco de crédito? Ela vai aguentar até o final do contrato? O segundo ponto que ele tem que olhar sempre, independente do risco de crédito ou não, quando ela devolver o imóvel daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o que for, qual vai ser o ajuste que eu vou ter do aluguel? Então, se está a 35, ele vai continuar descolando, porque o mercado está assim, ele está fazendo uma curva que está aumentando, o descolamento é maior. Quando voltar para o valor de mercado, se isso vai estar muito abaixo, se vai estar igual, se vai estar assim. E o valor, na minha opinião, uma análise de fundo imobiliário tem que levar isso em consideração. Sim. Quem está comprando a cota tem que saber. Agora, o gestor do fundo, que está com o dinheiro do fundo na mão que pertence aos cotistas, ele poderia aproveitar para buscar boas aquisições nesse momento? Sim, mas da mesma forma que os proprietários de imobiliário, de escritórios, estão resistindo a vender abaixo de custo de reposição, a mesma coisa se passa no industrial, no logístico. Existem algumas transações sendo negociadas, existem alguns ativos no mercado, algumas transações grandes que estão indo para o mercado agora, a gente conhece algumas delas, mas é muito difícil se juntar. O bid-ask, como fala no mercado financeiro em inglês, ainda está muito longe, certo. Tanto no escritório quanto no industrial. O preço pedido para o preço que Exatamente. Fecha. Você começa a aproximar, como a gente viu, algumas transações recentes importantes no escritórios. E algumas coisas começando a acontecer em industrial também. Mas é com menos ímpeto, porque os proprietários, a gente falava essa brincadeira ano passado já, não existia distress no Brasil, né, que é o ativo em problema financeiro, tinha distress, que é uma brincadeira, né, distress com trash, que é lixo em inglês, então era um ativo que estava, na verdade, era um lixo, era uma porcaria, estava uma situação terrível que não vale a pena comprar. Certo. O barato, nesse sentido, o barato nunca aconteceu no Brasil. Você falou isso aqui, não adianta comprar barato. Não existe, você quer comprar um galpão classe A, top de linha, em Cajamar, você vai pagar caro. Claro. Porque o pessoal sabe que vai voltar. Cajamar é um mercado bom. Guarulhos é a mesma coisa. Aí eu vou para Sorocaba, eu vou para, sei lá, um mercado secundário ou terciário, aí você vai pagar barato, mas vai ter mais vacância, o aluguel é muito mais baixo. Então, não tem fórmula mágica. Não existe atalhos aqui. Você tem que fazer a coisa respeitando a relação de custo, aluguel, benefício de longo prazo, etc. Então, a gente tem uma visão que vai voltar a ter transação. Eu acho que os fundos tem alguns fundos que já anunciaram publicamente, tem gestores de fundos internacionais de private equity imobiliário que já anunciaram que estão procurando ativos para comprar. O que vai acabar acontecendo muito possivelmente, e aí já entrando nas coisas que eu quero falar como conclusão, nós temos uma visão otimista da taxa de juros, isso vai fomentar os FIs voltarem com força para o mercado, e nós vamos ver saída porque tem alguns fundos de private equity que tem data de saída. Eu peguei o dinheiro do meu investidor, desenvolvi, aluguei, blá, 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 tenho que vender. Agora vou vender para quem? Que eu preciso vender, sei lá, R$ 3.500 metro quadrado para fechar a minha conta. Se eu vender para um operador, ele não vai pagar, ele vai pagar R$ 2.600, R$ 2.700 o metro quadrado. Então eu preciso vender para alguém que pague mais por isso. Para quem que ele vai buscar? Um fundo de renda para a pessoa física, que é isento de tributação, então ele consegue pagar um cap, né? O cap consegue pagar um preço maior pelo ativo exatamente. E ainda assim a renda se atrasa. Desculpa o jargão, mas é que eu tenho que tomar cuidado com ser menos técnico. Né? Consegue pagar um pouco mais caro, porque tem uma renda livre de impostos, é mais atraente, e consegue dar liquidez para os incorporadores. Certo. O meu medo, essa é uma coisa importante, retomando o ponto da semana passada do Leandro, é cair na armadilha que a gente teve no primeiro ciclo de fundos, que é comprar. Em 2012.
um ativo, com um inquilino, sim, erros novos, pelo amor de Deus. Não, os erros antigos. De novo não. Então, é fundamental ver a inteligência que está por trás do gestor, se ele conhece aquele segmento, que tipo de inquilino que ele tem, que tipo de galpão. Uma das coisas que a gente fala sobre o mundo de galpões, o que vai acontecer com o galpão? O que vai ser do uso de galpão nos próximos 10 anos? A gente teve basicamente 3 grandes ondas no Brasil de galpões. A gente teve a onda de galpões que surgiram modulares, só para deixar claro, modulares são os galpões menores, recapitulando o que foi falado semana passada. Os galpões menorzinhos que você consegue ter inquilinos com, sei lá, 2 mil, 3 mil, 5 mil metros quadrados. Para São Paulo é a modulagem abaixo de 8 mil, o resto do Brasil a gente trabalha com 5 mil a modulagem. E o Big Box, que é o grande usuário, que é um grande varejista, uma empresa industrial que quer estocar em grande quantidade, usar como um CD de centralizador, né, um hub de distribuição mais pesado. Quando a gente começou a profissionalizar esse mercado no Brasil, os que surgiram primeiro foram os modulares. E roubaram inquilinos de galpões de rua, pouco sofisticados, com pouca segurança, porque não eram condomínios estruturados, com guarita, cercados, etc. Depois vieram os Big Box. Os grandes players internacionais começaram a falar, opa, lá fora é Big Box, vamos fazer Big Box aqui também. É uma demanda não atendida, é muito mais eficiente o galpão. Certo. Então, começaram a roubar inquilino do modular. O modular continuou roubando inquilino da rua. Nos últimos 2 anos, desde 2015, nos últimos 3 anos praticamente, a gente viu um jogo de soma zero. Tudo classe A, né? O modular roubando do Big Box, o Big Box roubando o modular. Não era mais um flight to quality, era um flight to price. Então, eu estou fugindo não para uma qualidade melhor, estou fugindo para um preço melhor. A partir de agora, a gente começa a apostar, e é uma das apostas fortes da EG Bank, que o que vai ter mais demanda e vai ser mais inteligente para o investidor são os que a gente chama dos híbridos. É um galpão que é modularizável, ele pode, por exemplo, entregar 3, 4, 5 mil metros de espaço para um inquilino menor, mas também entra numa competição, numa RFP, para um grande operador com 50, com 60 mil metros com a mesma eficiência. Então, esse é o futuro. Transita entre o modular e o Big Box. Exatamente. Então, quando o investidor olha para o mundo de fundos de galpão, que é um mundo menor, é muito menos diversificado do que o mundo de escritórios, de lajes, etc., ele tem que levar isso em consideração. Que tipo de galpão que ele está comprando? Onde está esse galpão? O galpão está no mercado bom? Ele está no mercado que tem demanda, que faz sentido? Porque é isso que a gente espera da qualidade da gestão. Sim. Que o gestor do fundo esteja fazendo essa análise e colocando para dentro do fundo ativos que façam sentido. Mas como a gente viu a semana passada, muitos fundos supostamente têm gestão, mas não tem, né? Então, esse é um problema. E a gente tem A gente fala do DNA imobiliário do gestor. Exatamente. E eu venho do mercado financeiro. E eu sei exatamente que assim, são mundos muito diversos. Eu tenho quase 30 anos de mercado de trabalho e dos últimos 10 eu estou no mercado imobiliário basicamente, o resto estava no mercado financeiro, fazendo M&A, fazendo outras coisas. Então, a gente não entende, a gente acha que entende. Aquela coisa que fala na brincadeira sempre. O brasileiro acha que entende seleção brasileira de mercado imobiliário. Exato. Né? E não é bem verdade isso. Não é verdade nenhuma isso. É completamente mentiroso até falar sobre isso. As pessoas têm que entender que, especialmente o pessoal que vem do mercado financeiro, que eles precisam mais inteligência, precisam entender o ciclo, precisam entender a dinâmica. E lembrando que eu falei que fazer previsões do futuro é muito perigoso, né? Especialmente, né? A gente precisa lembrar que é impossível prever o futuro com precisão, mas entender as tendências é fundamental. Sim. Então, se eu vou comprar um galpão Big Box no mercado terciário, a chance de ele ficar vazio, porque você não tem nenhum aspecto logístico para aquela região, é muito grande. Por outro lado, se estou comprando muito barato e posso retrofitar o galpão e modularizá-lo, talvez valha a pena. Certo. Então, essa visão estratégica a gente tem que cobrar como investidores nos fundos imobiliários, tem que começar a cobrar dos gestores. Eu acho que sem a pressão dos investidores, os gestores não vão se modernizar, não vão aprender a fazer um trabalho decente. Eu não estou falando dos grandes que têm sucesso, que ganham dinheiro, etc. Estou falando do mercado como um todo, obviamente. Indo para o nosso encerramento, até pelo final, você mostrou, pelo que eu entendi, se eu fizer um resumão, pelo que eu entendi, você mostrou assim, a oferta o ano que vem, ela deve permanecer estável. Cresce um pouquinho e né, os números da oferta, a vacância ficaria estável se a gente olhar só pelo lado da oferta. Sim. E a demanda? Para escritórios, você está dizendo? Para escritórios. Para a industrial, a gente acha que a situação vai ficar basicamente como está agora. A gente passou o fundo do poço, vai melhorar,
mas não vai ter uma melhora significativa, porque ainda você tem muita absorção pela frente. Certo. Nós teremos que absorver num ritmo forte nos próximos 3 a 4 anos para voltar a ter esse crescimento de preço. E eu sei que você fez aí uma análise sobre PIB e isso me falaria sobre a demanda. Né? Na verdade, se a gente for para o último slide, Arthur, por favor, a gente tem aqui só para usar isso como pano de fundo, a gente levantou uma espécie de um proxy, né? uma maneira de olhar para a crise do imobiliário, olhando para o mercado de escritórios de São Paulo, classe A, é fundamental dizer isso, é alto padrão de São Paulo. Uhum. A gente olha para a crise de 2002, era um momento que o PIB per capita brasileiro era um quarto do que é agora. A gente está falando de basicamente a moedas correntes, a preços correntes de hoje, quer dizer, sem inflacionar ou deflacionar, R$ 8.400 per capita, um PIB de mais ou menos 1,5 trilhão de reais naquele ano. Hoje a gente está falando de praticamente 6 trilhões, hoje, né, com um PIB per capita de mais ou menos 30 mil reais por habitante. Né. Consequentemente, a gente cresceu quase 4 vezes, tanto o PIB per capita como o PIB absoluto nesse período. O mercado é muito diferente do que era em 2002. A gente não pode olhar para trás e falar, puxa, como foi assim, vai ser assim de novo. Como a gente sabe, né, aqui no prospecto de investimento, né, a performance passada não garante a performance futura. E a crise passada também não garante que a crise vai ser igual. A gente, quando olha para o que aconteceu agora, em 2002 a crise foi basicamente de demanda. A oferta não era tão forte como ela foi nesse período. A gente estava com a crise do Lula, que foi autocausada, né? Ele sempre falou que ia nacionalizar tudo, que ia acabar com a economia, romper os contratos. Então o mercado, até acreditar que ele não ia fazer isso, demorou um tempo. A gente teve uma crise pesada da economia em 2002 até 2005, 2006. E isso afetou o mercado de escritórios em São Paulo, como afetou todo o país também. A crise mais recente, começou em 2013 e 2014 e se aprofundou nos últimos 2 anos, ela é baseada em 2 coisas. Excesso de oferta e... demanda bem fraca. Exatamente, e crise que é nunca antes na história desse país. Então, essa somatória desses 2, é uma tempestade perfeita, se você pensar, fez com que a gente tivesse uma compressão de preços, aumento brutal de vacância, e depois, mesmo com essa dinâmica de 2 zonas da cidade de São Paulo, etc., mais a crise do Rio de Janeiro, mercados secundários e terciários do Brasil são insignificantes do ponto de vista de tamanho comparado com São Paulo e Rio. Então a gente pode falar de Brasília, Curitiba, Porto Alegre, mas são mercados bem menores. Então, usando isso como um proxy do Brasil como um todo, São Paulo mostra o que vai acontecer para o resto do país, de certa maneira, né? Que o dínamo da economia está aqui em São Paulo. A gente vê uma recuperação. A gente não sabe, quando a gente olha para aquele gráfico, a gente vê um U, na verdade, né? A curva sobe, depois desce e sobe de novo. Quer dizer, 2000, a gente olha aqui na base, em 2002, depois a gente começa a ter até uma pequena crise em 2009, que é esse pequeno indentado ali embaixo, exatamente. Certo. Aí começa a subir a vacância, né? Que é essa linha preta, e o preço pedido chegou no pico aqui em final de 2012 e começa a desabar, como a gente já falou no começo dessa conversa. Agora a vacância começa a cair, o preço ainda não começou a subir, como eu disse, pela âncora negativa. Quanto tempo vai demorar para o preço subir? Quando essa curva vai se inverter? Que ela vai se inverter, a gente não tem dúvida. A nossa dúvida é qual vai ser a magnitude disso. E aí eu quero falar um pouco de 2018, que é em dezembro do ano que vem, você me cobrar aqui, a gente ter essa conversa de novo em dezembro do ano que vem. Como é que nós estamos vendo o ano que vem do ponto de vista macroeconômico e como isso vai impactar o imobiliário? Nós, como assessores imobiliários, estamos sentindo uma demanda cada vez mais forte por trabalho de assessoria, tanto de avaliações como de pesquisa de mercado, compra, venda, aluguel. Então a gente está vendo o mercado está se movimentando. É um indicativo de que realmente o ciclo veio para ficar. Esse ciclo de alta veio para ficar. Como eu disse, não é que a gente está no fundo do poço, o fundo do poço ficou para trás. A gente enxerga parte do primeiro semestre de 2018 uma continuação do que foi o Brasil de setembro para cá. Ou seja, uma melhora... Uma melhora gradual, lenta, todos os dias no jornal tem boas notícias. Verdade. Caiu o desemprego, aumentou a renda, PIB subindo um pouquinho, todo juros, dia, 7% taxa exatamente. De juros. Então a gente vê todos os dias boas notícias no jornal. E essa tendência deve continuar no que vem. O que me preocupa, a partir de maio até final de junho, a gente vai ter a definição das candidaturas, quem vai se lançar, quem vai ficar, vai todo mundo... Quem teve que se descompatibilizar vai ter se descompatibilizado. Então a gente já começa a saber se o Meirelles saiu ou não saiu, se o Alckmin saiu ou não saiu, o Dória, etc. Então a gente começa a ter uma visão mais clara de como vai ser a campanha presidencial.
Eu acho que neste momento, a nossa crença é essa, vai haver uma espécie de uma ou redução de negócio ou uma trava de negócio, dependendo da gravidade da eleição. Todo mundo esperando para ver o resultado e tal. Não só o resultado, mas quem vai estar na disputa. O Lula vai disputar? O Bolsonaro vai conseguir se segurar com 15 segundos de televisão? O Ciro Gomes vai ser viável? A Marina? Então você tem tantas incógnitas que podem criar uma trava para o mercado imobiliário, como para a economia como um todo. E que deve durar até o final de outubro, quando acaba a eleição presidencial. E aí, tendo uma eleição presidencial voltada para a centro-direita, que é a nossa aposta, o final do ano vai ser espetacular, e aí 2019 e 2020 a gente tem uma recuperação, e aí pode ser que as nossas projeções sejam até pessimistas. O Brasil volte com muito mais velocidade, com juros que se mantenham mais baixos. Eu acho que tem muito economista, se olha para a pesquisa Focus do Banco Central, apostando em subida de juros já no final do ano que vem. Eu não consigo imaginar isso acontecendo, especialmente se for uma continuação de governo. O Brasil vai precisar de um pouco de inflação para poder ajustar as contas públicas, que a gente não vai ter a força política para fazer os ajustes todos que a gente precisa fazer. Então, a inflação vai ser necessária para ajustar salário de funcionário público, preços, etc. Então, você tem um cenário benigno muito forte, mas tem essa incógnita, que é esse período que vai de maio, junho até outubro, que vai ser uma... Que não é a primeira vez que a gente enfrenta. A eleição tem de 4 em 4 anos e esse crescimento que você mostrou de PIB ao longo do tempo, quantas eleições... Continua, exatamente, você vai passando, eu concordo com você. Tem algumas diferenças, né? A gente, de 2007, 2008 em diante, a gente surfou a onda do superciclo das commodities. Sim. Recuperação do subprime lá fora, quer dizer, teve o ajuste subprime, depois começou a voltar a economia lá fora, não em 2008, um pouco mais para frente, mas a gente teve uma recuperação forte da economia lá fora que acabou puxando o Brasil. O Brasil cometeu uma série de erros, a gente sabe disso, e depois pagamos o preço fortíssimo, né, da expansão. Eu acho que dessa vez a gente não está com a mesma sorte. Infelizmente, a gente não vai ver um mercado de commodities tão favorável, um mercado internacional tão favorável. A tendência a gente vê um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que vai drenar um pouco da liquidez do mundo Sim. para o mercado americano, vai acabar impactando o nosso crescimento. Mas mesmo assim, não é que a gente não vai crescer, a gente não vai crescer 5%, vai crescer 3%, 2,75%, 3,5%, que é espetacular para o Brasil. Talvez tudo mais moderado ou menos inebriado. Sim, né? sim. O que comparava o fundo imobiliário 2012 com 2017, a mesma coisa com a economia. As coisas mais às claras. Eu digo. Sim, e tem uma pergunta que eu sempre faço, eu não tenho resposta, eu faço a pergunta para provocar mesmo. Muitas vezes a gente faz contas assumindo que o futuro vai aceitar tudo. Então eu vou fazer um prédio na Faria Lima porque eu vou alugar ele por R$250 o metro quadrado daqui a 2, 3 anos. E se as empresas não puderem pagar R$250 o metro quadrado? Alguém se pergunta qual que é o nível de aluguel que a empresa consegue pagar? Deveria. Pois é. E consequentemente, eu acho que uma empresa, um banco de investimento, um escritório de advocacia ou uma consultoria, eles podem pagar R$250, eles precisam estar num endereço chique em São Paulo, um prédio espetacular, faz parte do marketing deles, isso é um custo de marketing, não é um custo de ocupação. Certo. Mas quantas empresas você tem assim no Brasil ou no mundo? Então, mesmo em mercados sofisticados como os Estados Unidos, você tem empresas que precisam estar em Manhattan e empresas que não podem estar em Manhattan, vão para Jersey City, vão para outro lugar mais barato e mais adequado aos custos de operação dela. A gente no Brasil ainda não tem essa sofisticação plenamente implementada, está começando a ter, porque a gente também não tinha estoque tão bom quanto a gente tem agora. Certo. Esse estoque agora existe, então você vai peneirar o mercado, vai ajustar e as empresas vão acabar escolhendo o que cabe no bolso. Assim, eu tenho falado isso sobre o mercado de fundo imobiliário, a gente precisa ser bem breve por causa do tempo. Claro. Mas 2017 é muito diferente de 2012, eu não estou falando assim de otimismo e tal, as circunstâncias são muito diferentes. No mercado imobiliário também é muito diferente. Em 2012 não tinha imóvel praticamente. Sim. Agora tem imóvel e tem imóvel de várias qualidades diferentes. E eu acho que esse é um ponto, você tem toda a razão. O segundo ponto é que nós estamos andando como gatos escaldados. Então, isso é uma coisa importante. Tem muita gente machucada, muita gente que perdeu dinheiro. Marcelo, lá em 2012, quando a taxa de juros era 7,25%, o cupom da NTNB era 2%. Sim. A NTNB pagava IPCA mais 2%, agora está pagando quase IPCA mais 5%. E a taxa de juros está menos do que 7%. A percepção de risco naquela época era diferente do que é hoje. Hoje está clara, é aprendizado da população. Otimismo e agora talvez até era um euforia. Pouco de pessimismo. Né? Era euforia. Eu já falei isso uma outra vez, eu posso dizer aqui de novo, acho que até mencionei isso no programa seu, que tinha um investidor estrangeiro influente no mercado que fala que quando o mercado está deprimido é hora de entrar e quando o brasileiro está eufórico é hora de vender. Né? A gente não está eufórico então, e também já não está mais tão deprimido quanto estava. Sim. Eu acho que a depressão, o pico da depressão foi em dezembro de 2016,
A gente se recuperou ao longo do primeiro semestre. Aí eu falo na brincadeira, viu o aniversário da minha mãe. Minha mãe fez aniversário dia 17 de maio, o dia que o Joesley fez a denúncia. Então, você fala, é culpa do aniversário da minha mãe, né? E aí o mercado parou até agosto, setembro, e a gente voltou. Mas é mais temperado, é mais equilibrado, não é aquela, sabe... Está menos bipolar o Brasil. Todo mundo um pouco mais calmo e esperando. E eu fazer o fechamento. Nós achamos que escritórios vão continuar se recuperando com força, a demanda está aí, à custa de preço. A Zona Sul, a zona descentralizada, que está basicamente na Zona Sul, é uma zona que vai sofrer mais. Rio de Janeiro é um mercado que é uma incógnita, mas é uma incógnita com viés negativo, não com viés positivo. Ainda que as coisas estejam acontecendo por trás, a custa de preço e tudo mais, o classe B lá é melhor do que o classe A, ao contrário de São Paulo, para a gente recapitular aquilo que eu falei no começo. O logístico industrial é um mercado que sofreu muito no começo do ano, o pessoal que segurou entregas em dezembro, entregou no primeiro trimestre, derrubou o mercado e piorou muito, mas ele está se recuperando, o fundo do poço passou, mas ainda tem muita vacância, tem muito metro quadrado vazio para a gente ocupar no Brasil inteiro. A gente tem que ser otimista, mas pensar numa recuperação lenta, exato, não numa recuperação... Nós temos um cliente que é um grande operador internacional, com dinheiro de fundos soberanos e tudo mais. Eles praticamente estão zerando a vacância deles, eles estão começando a desenvolver produto novo. Então, é um indicador interessante, porque eles são profissionais, eles são muito bons, eles têm ativos de primeira linha e conseguem fazer um produto diferenciado, obviamente alugam e obviamente vão começar a fazer mais coisas. O produto ruim, mal localizado, vai sofrer e vai continuar sofrendo e o mercado vai peneirar. Isso é importante para quem olha para fundo. O que você está comprando, que é o nosso grande recado. Sempre. Compre o ativo e, como falou o Leandro na semana passada, olhe para o gestor. O gestor é tão importante quanto o ativo, porque o gestor pode trocar o ativo, ele pode reciclar o ativo. Ele deveria entender de ciclo, a gente sabe que alguns entendem. Tem inclusive uma empresa listada em bolsa, que não é fundo, que está constantemente reciclando os ativos e faz parte da política declarada deles. Nossa política é reciclar ativos, a gente compra e vende permanentemente. Então está tudo à venda, estamos comprando tudo, estamos vendendo tudo permanentemente. Essa tem que ser a mentalidade do fundo do gestor do FI. E o cotista tem que olhar para esse gestor. Exatamente. E eu acho que o cotista tem que ser um investidor ativo, tem que ir na assembleia, tem que reclamar e tem que entender o que está acontecendo com o dinheiro dele, porque no final das contas é a poupança dele. Exatamente. Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Um bom Natal. Um bom Hanukkah, para quem não é cristão. Boa São Silvestre para você, que eu já vi que você vai correr. Eu vou correr, mas não no Brasil, eu vou correr aqui, infelizmente ou felizmente eu vou estar de férias fora, e eu quero correr, vai ser em Portugal que eu vou correr, então eu vou ver se eu vou conseguir entregar em menos de uma hora, é impossível, são 10 quilômetros, mas é pirambeira, então eu pretendo fazer 1h15, 1h20. Boa corrida, mas eu quero agradecer a você e a Ingebank, porque abraçaram esse espaço e vieram aqui compartilhar toda essa experiência e inteligência ao longo do ano, e certamente a gente vai se ver muitas vezes ano que vem. Muito obrigado mesmo por compartilhar tudo isso com a gente aqui. Imagina, eu estou à disposição. A hora que você precisar, conte conosco. Contarei, certamente. Obrigado, Arthur. Para você, ótimas festas, um bom Natal, um bom Ano Novo, descanse, fique tranquilo. Em 2018 a gente está de volta, tem tudo de novo. Um grande abraço, muito obrigado.